E começa aqui. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Grandes metalúrgicos, metalúrgicas, correios, pessoas de setores estratégicos, sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular. Hoje eu tô com o Frog. Frog, você já foi um peão de fábrica? Você já teve essa experiência sugênere na sua vida? Nunca fui peão de fábrica, nunca tive essa experiência, mas devo dizer que esse episódio vai trazer vários debates pra gente que, enfim, acho que você vai estar bastante, né, digamos assim, entrosado, visto que você é do ABC, mas além de comédia, além de tudo, é o filme mais, eu diria assim, proletário que a gente já falou, essencialmente proletário que a gente já trouxe aqui. E, enfim, pra isso tem convidado, né? Então, a gente trouxe uma pessoa, um especialista. A gente já tem essa pauta, assim, todo mundo que vem aqui é um especialista, todo mundo. Nunca veio ninguém burro até esse momento do nosso programa. Então não vai ser hoje. Nós temos um especialista aqui, um membro da Soberana, pra vocês que falam que querem conhecer mais outros membros e trazer outras pessoas aqui. A gente trouxe o Vitor, que veio do Sameca originalmente, hoje tá com a gente na Soberana e no Sameca. Vitor, fala de você aí, você é um proletariado, você é um peão de fábrica, o que você faz? Eu sou psicólogo e psicanalista, faço parte da diretoria da Sameca e sou um especialista em ter uma relação com crianças que às vezes é de medo, inclusive. E foi por aí que me chegou o filme também, quando eu era criança, né? E eu vi quando criança o filme. Eu achava engraçado monstros terem medo de criança e crianças terem medo de monstros. E aí a gente chega na teoria marxista e descobre que na verdade era tudo ideologia. Você tá fabulosa hoje, tu fez chapinha? Conta, rolou uma alisada no cabelo, né? E ainda passou Enem, maquiagem, fez lifting, lipoescultura, aplicação de botox. Bom dia, Sully. Bom dia, Sally. Vamos lá, rapaz. E aí? Eu vou com ele sem o Sully, mano. Assim ele perde a concentração. Oh, não, foi mal. Pede monstro, pede monstro, pede monstro. Oh, a cor da criança. Gêmeos, não beliche. Eu notei que a gente não falou o nome do filme até agora, mas o episódio tem capa, né? As pessoas clicam, as pessoas sabem ler. Mas nós vamos falar de Mãos S.A. Tem capa, tem descrição. As pessoas são alfabetizadas, porra. Eu vou falar de Mãos Grandes S.A. apresentadores, grandes apresentadores. É isso. Esquece Enfim, de falar você... sobre o que é o episódio. O primeiro episódio do Segunda Popular. Porra, 4 minutos de programa, não é possível que a pessoa chegou até aqui e ela não sabe do que se trata. Mas tudo bem, vamos falar de Mãos S.A., o de 2001. Na época era da Pixar, hoje é a Pixar Disney, né? E na nossa pesquisa, que eu sempre fico curioso, né, pra saber quem que fez, de onde vai, assim, o nome mais famoso dessa época, na verdade, que a gente vai dizer, é o Pete Docter, e é nada mais nada menos responsável pelo Mãos S.A., pelos 2 primeiros Toy Stories, que são os mais aclamados, pelo WALL-E, que eu acho que o WALL-E é um filme que dá pra trazer aqui, talvez, acho que dá uma discussão interessante, o WALL-E, e por Divertidamente, o mais recentemente Soul, assim, então, assim, não só é um grande diretor, como ele foi responsável por toda essa pegada do que viria a ser a Pixar do futuro. Caso você nunca tenha visto esse clássico das crianças, eu acho difícil explicar esse filme. Esse filme, ele se vende muito bem, mas você contar a história é esquisito. Mas é um mundo de monstros, onde a gente acompanha 2 personagens, o Mike e o Sully, que são praticamente metalúrgicos, vamos dizer assim, eles são do setor de indústria. Eu vou defender essa linha. Eles são proletariados de uma empresa de energia, uma empresa privada de energia, e eles entram através de portas, né, portais, vamos dizer assim, no quarto de crianças, assustam elas e o grito das crianças gera energia pro mundo deles. A premissa original é essa. Mas pensem que são peões de fábrica que fazem alguma coisa com energia, que eu acho que numa tradução talvez seria algo nuclear, porque é algo perigoso, assim, e eles são no nosso mundo, né? Então acho que isso é uma discussão prática, assim, pra gente começar. Acho que tem uma linha, assim, do tipo... Por que eu coloco eles como proletariados, pra gente começar essa discussão e tal? Primeiro que é um setor energético, que é uma coisa que a gente associa mais a esse estereótipo de quando eu falo peão de fábrica, o meu pai foi proletariado a vida inteira, então essa galera que usa o chapéuzinho, aqueles capacete amarelo, EPI. meu pai usava... obrigado.
Isso aí que ele falou. Meu pai usava bota-bico de ferro, abafador de som, essas coisas, vamos dizer assim, de indústria. E eles, na verdade, parece que gostam, assim. Parece nesse mundo um emprego digno, um emprego normal, assim. Mas é claramente um trabalho, acho que esse é o ponto pra gente começar, assim. Eles lidam claramente com uma coisa braçal. Existe um esforço físico no trabalho deles, não é o que a gente chama de um trabalho intelectual. E, ao mesmo tempo, é muito claro que o que eles fazem é extremamente perigoso, mas necessário. Então, eles têm que se fuder, eles podem morrer, podem perder um braço, mas o mundo precisa de tecnologia, o mundo precisa de energia, né? Acho que a gente pode começar daí. Vocês apoiam essa linha ou vocês acham que eu só botei um boné da MTST e falo do PT porque eu nasci em São Bernardo? Eu acho que assim, esse filme é isso. A gente tem essa pegada que eles são proletários porque tem a pegada de indústria. Mostra um super complexo industrial, a alta produtividade, mas em escala industrial e tal. Então, tipo, eles falam disso, né? Então, tem esse tratamento e, enfim, as relações entre as pessoas são bem nítidas da indústria, assim. Então, tipo, eles claramente tentaram reproduzir isso. E a gente acompanha dois personagens que são essencialmente proletários. São dois trabalhadores. Isso começa, assim, desde o início, assim, do filme, que eles acordam, tem uma rotina de exercício, aí eles têm que andar, eles vão andando pro trabalho, não sei o quê. Só que eu fiquei na brisa de não necessariamente uma energia nuclear, mas uma energia, tipo, não limpa. Não necessariamente nuclear e tal, mas não limpa. Uma energia que, teoricamente, polui. Não polui no mundo deles, né? Mas é uma energia que é através, enfim, de um sofrimento. Eu acho interessante você já começar por aí, porque a gente já é introduzido nessa temática do trabalho no filme, pela essa perspectiva de são trabalhadores que têm rotina, que têm metas de produtividade e que, inclusive, são estimulados a competir entre si. E aí, tipo, o Sully é o trabalhador com maior prestígio dentro da empresa, porque ele é o que mais arrebenta a meta e tá lá, né, sempre no topo e tal da produtividade. Só que, enfim, né, o enredo do filme é isso, a gente acompanha esses dois que acabam por uma aventura do destino, uma criança sai do quarto e eles acabam tendo que proteger. E, enfim, né, não vou me incomodar com spoilers, porque o filme é antigo já, né, então mais de 20 anos do filme, dá pra falar. E, enfim, aí eles acabam protegendo a criança para na meta de tentar devolver ela pro mundo dela e, enfim, descobrem que tanto o dono da empresa, né, e um dos trabalhadores, que também é tido como um dos melhores trabalhadores, né, no sentido de metas, estão bolando, tentando, entre aspas, inovar a partir de uma perspectiva mais agressiva de coleta de energia. Então, eles estão tentando inovar no mundo da energia numa perspectiva de não necessariamente precisar mais assustar a criança para o grito dela, mas tirar o grito à força, né? A sucção, basicamente, da criança. E aí a gente descobre, durante o filme também, que tem uma perspectiva de energia limpa, entre aspas, também, por isso que eu fiz essa justaposição entre limpa e poluente, digamos assim, que é a risada das crianças gera mais energia do que o grito. E então, a gente é introduzido dessa forma, tipo, a gente é introduzido assim no filme e vai desenvolvendo essa perspectiva ao longo do filme. Mas eu fiquei nessa brisa, assim, de, tipo, não ser uma energia necessariamente nuclear e a visão deles de risco, no final, a gente acaba descobrindo ao longo do filme que estava completamente errada, que era um risco meio inventado. Não chega a abordar o porquê que esse risco era inventado, das crianças serem tóxicas, mas a gente descobre do filme que, tipo, tem nada de tóxico nas crianças para esses monstros, né, e tal. Então, eu achei que aí tem essa visão, né, de não necessariamente nuclear, mas uma justa posição entre energia limpa e energia poluente, digamos assim. Eu vi muito papel de ideologia nessa história de criança, desse medo pra criança. Inclusive, no início do filme, a gente é introduzido ao filme justamente com esse... com um leve toque da criança, você pode morrer, elas têm um toque que é mortal e não sei o que e tal, justamente pra criar essa... Me parece um pouco essa alienação do trabalho que é, vai lá, assusta a criança e depois volta, sabe? É teu trabalho, não se preocupa com isso, se ela vai ter que fazer terapia depois, ela que se vire, sabe? Um negócio, tipo, não presta atenção nisso. E me parece também, justamente com esse ponto da inovação que o Frog levantou, que, enfim, assistindo pra gravar, eu, né, fiz aquela assistida pausada. E aí, pausei no jornal do filme e tal, e no jornal do filme tá, tipo, crianças modernas são mais difíceis de assustar. É uma coisa muito maneira que aparece, e uma coisa que é cultural no mundo infantil é uma questão energética no mundo dos monstros. Então, tipo, tem uma questão material dentro dessa questão cultural, que é algo que influencia na rotina e no roteiro do filme. E me parece exatamente essa grande contradição de ter um contato com o Abu, né, a criança,
tá, não era isso que diziam pra mim, então o que eu faço com isso? Como é que eu agora vou lidar com isso daqui que é proibido, que é um tabu, que é... Inclusive, se eu falar um código, vai vir todo mundo aqui, vai me pelar o pelo e tudo mais. E como é que eu vou lidar com isso, com essa reprimenda de tudo isso? E justamente, assim, me parece que eu fui um pouco nessa linha do Frog também, de energia poluente, mas me parecia uma questão mais bruta, assim, sabe? Como se tivesse pouco refino naquele trabalho também. Porque é isso, não se fez uma pesquisa para saber se o grito era efetivamente a coisa melhor que tinha ali. E aí no final do filme a gente descobre que a risada funciona muito mais. Então, tipo, aquele trabalho, ele é feito da forma como ele é apresentado desde o início. Ele não tem uma pesquisa, não tem um refino, não tem nada. Ah, a gente tem uma meta aqui, a gente tem o ranking, mas a gente não necessariamente tá usando uma pesquisa para qualificar o nosso trabalho de forma que a gente trabalhe menos, por exemplo. É tipo, ó, a gente tem isso daqui, tem que fazer cada vez mais, e se você for melhor, você vai bater o recorde, você vai ser parabenizado e tudo mais. E aí a saída para essa crise energética que, né, que eu li no jornal do filme, é criar todo um aparato de superexploração a partir do discurso da eficiência tecnológica, que é a máquina que vai tirar o grito da criança, a qualquer custo e inclusive desfalecendo a criança, né? Então é algo que torna, pra mim, no filme, vendo, esse caráter da ideologia em função da continuidade da lógica de produção que havia, que era bruta, que era que tinha, que era que servia naquele momento, não necessariamente passando por uma revisão tecnológica de eficiência, se realmente vai ser melhor, se a gente consegue tirar essa energia de outra forma com mais eficiência, aí acharia o grito, mas não. Acontece de uma forma que no acaso dos eventos se descobre que o grito é mais eficiente, e não por causa da empresa privatizada que pesquisou. Então, na verdade esse é um ponto interessante, assim, durante o filme a gente entende que é uma empresa privada, e eles deixam isso claro em determinados momentos, então não é algo estatal, não tem nada. O único fragmento de governo que a gente vê no filme, do que a gente acha que é o governo, é aquele serviço secreto, não sei mais ou menos o que seria aquilo, né? E em todo momento eles atrapalham, entre aspas, a empresa, né? Então o setor privado está sempre sendo atrapalhado por um setor que tenta garantir a segurança, garantir os projetos. E a linha da empresa, eu acho interessante que é o caguejo, então me remete ao seu siriquejo, que é o ganancioso. Eu acho interessantíssimo, acho que é de propósito. Mas a linha da empresa é sequestrar crianças para colocá-las naquele sugador gigante. Então, assim, não me interessa se é uma questão renovável. E não sei se você pensou nessa linha, Vi, que você colocou isso no nosso texto aqui, mas eu pensei do tipo, a Pedagolítica, que é uma outra membro do nosso coletivo, comenta muito sobre o ódio que a gente tem com crianças em relação... Eu não quero sair muito da pauta, mas a minha linha era essa. Eu senti na sua fala e nas nossas linhas de que tem um certo problema com a figura da criança nesse processo, né? Então, o Sully, a jornada dele é uma mistura de nojo e muito medo das crianças, porque é isso que é colocado, e é exatamente o que você falou, tipo, não é só a empresa que falou que tá errado. O mundo deles fala que aquilo é nojento, aquilo é errado, aquilo é perigoso. Então, quando ele vai processando que talvez a empresa tenha mentido pra ele, né? E é interessante isso aos poucos, né? Não é numa tacada só, e eles vão se reformulando pra entender o que caralhos eles têm que fazer ali. E aí, mais pra reta final, assim, a gente entende que era uma questão do dono da empresa, especificamente. Essa pegada mais ou menos de que, tipo, não era a empresa, era só o dono, então a gente tirar o dono e colocar um dono legal, vai todo mundo ficar feliz. Mas por um breve momento eu me permiti acreditar, porque é isso, né? Enfim, agora que nós vamos ter corte, eu vou olhar pra câmera aqui pra fazer um negócio, mas a ideia é essa, assim. Os caras, o que eles fizeram? Eles descobrem um ato de corrupção na empresa, que você pode descobrir na sua também, aí eles denunciam a empresa, eles prendem o chefe deles e automaticamente eles viram o chefe. Aí eles criam uma cooperativa e dá a entender que agora eles geram muito mais energia, todo mundo é mais feliz, eles vão dividir os lucros, né? Então, num processo de organização do proletariado, do metalúrgico, eles tiram o chefe dele, viram o chefe e fazem um lugar melhor pra todo mundo. É literalmente um processo de tomada de poder, e não só de poder físico, de agora o proletariado vai gerar energia, mas literalmente um processo de tomada de poder e consciência de classe, de que agora todo mundo vai saber, tipo, agora a nossa empresa funciona não mais a gritos, né? Então a gente tem uma fonte de energia mais funcional e eu acho que o fragolou um ponto, assim, menos problemático ou talvez mais renovável, entre aspas. Os lucros são mais estratosféricos, eles podem dividir entre as pessoas ali. Então é muito interessante essa linha de que a gente, assim como a gente viu robôs e no final viu um filme de luta de proletariado contra um magnata, eu acho que Monstros S.A. não, pelo menos pra mim, não me preparou pra isso, assim. É muito do nada na reta final e você fala assim, cara,
caralho, a gente pode, né? O mundo talvez seja interessante, assim. Tem um negócio legal, assim, desse filme, que é, tipo, a gente, logo na primeira vez que desce esse centro de controles lá e tal, o burguês, né, o dono da fábrica, reclama que a família dele tem essa fábrica não sei quantas gerações, que não sei o quê, e que não sei o quê. Aí o Sully vai lá, que, tipo, eu acho que tem isso no filme, né? A trajetória do Sully é a trajetória da tomada de consciência, né? A partir, né, a criança é esse motor, mas a trajetória do Sully é essa. Ele era um proletário super convencido do capitalismo, e aí ele vai, a partir desse processo da corrupção, vai sendo convencido da necessidade de superação daquela relação de trabalho. Porque ele começa o filme falando pro burguês, não, você vai tirar a gente dessa crise, porque tem um contexto também. No começo do filme, eles dizem que eles estão passando por um momento de crise energética. E aí eles têm que bater meta pra superar a crise energética, eles têm que economizar e não sei o quê. E aí ele fala, não, a gente confia, se tem alguém que vai tirar da gente dessa crise, é você, pro caranguejo burguês. E aí é muito engraçado, porque, tipo, quando a gente se depara, tipo, a gente também é construído meio que uma noção de que o vilão do filme é o Randall, é a lagartixa. Tipo, ele é o vilão do filme porque ele é malvado, porque ele é cuzão, porque ele compete com o Sully, não sei o quê. E aí, quando a gente vê, ele, na verdade, é só um trabalhador que tá dentro, tá imerso na ideologia burguesa e tá agindo em nome do burguês, tá? Só fazendo aquelas coisas em nome do burguês. Então ele só é o vilão da história porque o burguês tá mandando e ele tá obedecendo. E entra essa justaposição de que o Sully é o herói da história porque o burguês tá mandando e ele tá desobedecendo. O Randall é o vilão porque o burguês tá mandando e ele tá obedecendo. Mas a gente sabe que no final, é literalmente essa questão. É quem ou não obedece à burguesia e qual é o ponto de vista ali. Porque do ponto de vista do burguês, o Randall é o herói. Do ponto de vista do burguês, o Sully é o vilão que tá trazendo o perigo pro mundo, tá quebrando as regras da sociedade, como o Terço falou. Porque naquela sociedade, a criança é tóxica, a criança é um problema e tal. E quem tá quebrando as regras daquela sociedade, quem tá rompendo com a norma da sociedade, querendo ou não, é o Sully e o Mike, principalmente também, né? Eu acho interessante, o que mais me pegou, acho que nesse filme, é essa questão dessa máquina de sugar os gritos. Né? Isso eu fiquei muito encucado com isso, assim, tipo... Porque isso é muito óbvio, né? É o que eu falei logo no começo. Tipo, pra mim é uma perspectiva de avanço tecnológico, dessa perspectiva de uma exploração mais brutal, menos sustentável. Porque o que dá a entender? Que aquela máquina vai matar as crianças. Dá a entender que aquela máquina vai eventualmente fazer a criança morrer. Porque logo depois que o amigo do Randall, esqueci o nome dele, é colocado na máquina, dá a entender que ele tá sendo asfixiado. Então dá a entender que aquela máquina vai matar as crianças quando elas forem colocadas. Mas eles não estão ligando, eles só querem os gritos. E aí, né, essa perspectiva de você, enfim, matar a fonte de energia. Pra mim, eu fiquei muito com essa perspectiva de um capitalismo cada vez mais predatório, um capitalismo industrial cada vez mais predatório, enquanto a contraposição a isso que a gente tá vendo na história é o personagem que tá, né, subvertendo a norma burguesa pra, teoricamente, defender um novo tipo de organização do trabalho e um novo tipo de, enfim, coleta energética, né, de fonte energética. Monstros S.A. é um levante popular. E é muito maneiro como depois, né, da revolução, vamos falar assim, na empresa, acontece, vira toda aquela configuração de risada e tudo mais, como no início do filme é apresentada uma coisa de... O ranking, ele é feito para pouquíssimos. Só o Sully, só o Randall vão conseguir chegar lá, é porque eles são os mais assustadores, tem toda essa construção do universo monstruoso e assustador. E quando tem essa virada de chave pra risada, tem uma sensação na empresa de todo mundo consegue explorar as suas capacidades. Então aquele cara que não conseguia ser super assustador, ele conseguia ser tão produtivo quanto o Sully, justamente porque ele tinha outras armas ali pra ele usar, outras ferramentas, melhor dizendo, pra ele usar no dia a dia de trabalho dele. Então ele não era tão assustador, mas ele tinha uma forma engraçada. Ele não era tão assustador, mas ele tinha uma forma do corpo que permitia ele rolar e pular no quarto e fazer a criança rir. Então, tem aí também um outro lado da eficiência energética no filme, e aí fazendo um plot twist muito louco, que tem mais eficiência, obviamente, por causa do risco, porque a gente sabe disso, mas porque tem mais gente sendo aproveitada para trabalhar também, e com uma capacidade de trabalho que pode ser melhor explorada dentro de uma lógica muito mais acessível a todo mundo. Então,
o Michael Wazowski consegue produzir também, o que na outra configuração ele era só o assistente do Sully, por exemplo. Então, ao invés dele ir lá e trabalhar junto, ele ficava ali fazendo uma espécie de suporte. Então, essa configuração também coloca como... E aí, puxando um pouco pra Sameca, inclusive, né? Porque, enfim, é a minha experiência. Como é que a gente consegue explorar e aproveitar todo mundo que entra, por exemplo? Porque cada um vem de um lugar, cada um tem uma experiência, cada um tem uma história e cada um consegue ali dentro das suas possibilidades colaborar também. Então essa é uma qualidade que a gente tem que não é mais, porque você chegou agora no Sameca, você não vai acessar os espaços de equipe, por exemplo. Se você quiser, você pode. Você só tem que querer acessar esses espaços e colaborar junto. Então, dentro daquilo que te cabe também, dentro daquilo que você tem consigo, como ferramenta também. E é muito diferente de uma lógica de empresa, por exemplo, que a gente vê, não, você tem que estar no ranking tal, você tem que ter a configuração tal, você tem que ser assim, assim, assado e tudo mais, e que faz com que as empresas não necessariamente tenham uma exploração das possibilidades, mas sim uma repetição incansável daquilo que já existe. Tipo, usa grito pra gerar energia. Que demais! Fomos banidos, cara! Estamos no mundo humano! Que grande ideia! E falar com seu chapa, Waternoose! Pena que ele tava na maracutaia! Não sei por que você não me escuta! Só uma vez! Mas não adianta, não é não? Você ainda não me escuta! Bem-vindos ao Himalaia! Você comentou um negócio agora que me veio em mente, assim, que o Terço falou uma coisa no começo também, que o trabalho dos assustadores é tratado como se fosse um trabalho braçal. E eu tava lembrando agora que todos os assustadores, eles são vistos como essa figura meio máscula, fortes e tal, eles são representados dessa forma, principalmente na hora que eles estão entrando, que eles estão assustando e não sei o quê. E, tipo, então, assim, eu acho que tem vários pontos de como essa virada de que você falou, né, de uma outra forma de trabalho, uma outra forma de relação com o trabalho, a partir dessa nova perspectiva energética, também altera essa perspectiva de, diria, masculinista do trabalho, assim, né? Porque ao longo de todo o filme a gente traz essa perspectiva de que o Sully é visto como forte, viril e tal, né? Tem várias demonstrações de força dele, enquanto o Wazowski é, tipo, franzino, frágil, não sei o quê. E aí, quando se tem essa alteração de produção, né? Essa alteração de organização do método produtivo, se altera também essa lógica. E aí eu acho que é interessante, porque nós, enquanto, obviamente, bons marxistas, sabemos que isso só se dá pela alteração das condições materiais, né? Não é uma alteração puramente ideológica. Inclusive, por exemplo, devem haver vários assustadores, né? Tô, né, fazendo uma suposição, mas trazendo isso para o nosso mundo. Devem haver vários assustadores que ficaram incomodados com essa mudança, que deviam ter uma visão preconceituosa disso, que não, assustador tem que ser viril, tem que ser forte, não sei o quê, esse negócio de risadinha é coisa dessa nova geração, é coisa dessa galera de frescura. Com certeza, se fosse nosso mundo, teria gente reagindo dessa forma. Mas é interessante a gente ver como as condições materiais, e como isso é representado no filme, né? As condições materiais que geram a possibilidade de uma mudança na subjetividade dos trabalhadores. E não, assim, não o inverso, porque eu acho que isso é muito importante. Quando a gente está tratando a nossa militância, tem-se muito um discurso de mudar a subjetividade antes de se alterar a materialidade. E a gente sabe que, enfim, a relação das duas coisas é dialética, não se muda um sem o outro e vice-versa, mas também não é, assim, para não dizer impossível, né, porque, enfim, nada é impossível dessa perspectiva, mas para se dizer quase impossível, então, se mudar a subjetividade sem mudar a materialidade. E é por isso que é importante, quando a gente está tratando de superações das relações raciais, das relações de gênero, né, que a gente tem patriarcais dentro do capitalismo e as outras formas de opressão como um todo, é pensar isso, na mudança, como isso permeia também e necessariamente a superação do capitalismo. Porque a gente não vai conseguir mudar a subjetividade da nossa sociedade se a gente não mudar as relações sociais, estruturais, materiais que a gente está inserido. Isso vem através da superação das condições reais, materiais de trabalho, como o filme mostra. Realmente, os assustadores, eles têm mais esse estereótipo de metalúrgico, de peão de fábrica, mais masculinizado, acho que o Frog falou. Fazendo uma tradução aí pros zoomers que estão vendo a gente, eles são os alfas, né? E os assistentes são tipo os betas. É tipo assim que eles estão colocados. É interessante, porque
os betas, eles são... Os betas é foda. Os assistentes, eles são pequenos, eles são mais franzinhos. E quando a gente vê o Verdade Monstros, a gente vê que o Mike, o sonho dele era ser um assustador. E eu vou além, pra você entender como essa sociedade talvez seja problemática. O que vai definir se você é um assustador ou não é um fator genético, inclusive. Se você não é tão grande, se você não é tão peludo, tão forte, se você não é um ursão, como é o caso, você talvez nunca conseguisse emprego. É um fator claramente genético pra esse trabalho, né? E aí tem essa relação no filme de que, na verdade, o Sully é muito mais com traços que a gente associa não sendo a homens, né? Então ele cuida mais da Boo, ele tem essa relação mais de família, e o Mike, ele é mais distante dessa linha. E pra fechar, a gente nunca tinha falado de cooperativas aqui, na verdade, ou de coisas, vamos dizer assim, nessa linha de trabalho. E não se enganem, uma cooperativa ainda está dentro de um viés capitalista, a gente não deixa de ser capitalista numa cooperativa, mas a gente muda algumas coisas dessa materialidade. E dentro dessa proposta, que é colocado na empresa, é muito dentro do que o Victor falou, assim, quando a gente tá numa empresa padrão, você é contratado pro que a empresa quer que você faça, você vai fazer, se você for capaz, parabéns, se você não for capaz, boa sorte em outro lugar. Supostamente, a ideia de uma cooperativa é um trabalho coletivo, é um trabalho em conjunto. Então, imagino também, de conjecturando nesse mundo, eles devem ter mais, por exemplo, formações continuadas, e ensinar um curso de stand-up pros monstros, pra eles irem melhorando ao longo do tempo, e não se tratando de você vai conseguir fazer isso porque você é forte, mas as pessoas conseguem variar de áreas, ter pós-formações e conseguirem se agregar ao trabalho mesmo, né? Porque, no final das contas, o trabalho deles, dentro de tudo, era um trabalho muito mecânico. O Mike é um apertador de botão, e o Sully é uma coisa que claramente seria substituído por um robô também, tanto que eles fazem testes de simulação e tal, né? E aí eles tentam também traduzir isso, tipo, não, a gente pode fazer trabalhos pensantes, ter uma relação diferente, inclusive com a criança, que é, no caso, supostamente quem está sendo extraído e explorado, né, a força da natureza explorada. Eles falam assim, pô, a gente não precisa destruir isso, a gente pode fazer uma coisa legal e a criança vai, inclusive, esperar o próximo monstro chegar e todo mundo ficar bem, assim. É o final feliz da Disney, faz parte, mas eu acho bem interessante, porque é um final feliz, estritamente proletariado. O burguês sai algemado da empresa, tá ligado? Eu acho que tem coisas que a gente para pra reolhar, é muito forte. Mas eu acho interessantíssimo pra gente fechar essa ideia, assim. Não saímos do capitalismo, não perpassamos por ele ainda, mas a gente pode mudar algumas coisas, a gente pode mudar pequenos grupos, e aí, conforme o tempo esse grupo cresce, foi o que aconteceu com o Sameca, foi o que aconteceu com a Soberana, foi o que a gente quer fazer em outros lugares também, e o que a gente fala sempre do passo de formiguinha, né? Mas existe caminho, cara. Ainda mais por setores grandes como energético, correio e outras coisas. Isso não chega tanto na gente, porque, enfim, notícias e tal, mas sempre tem gente protestando. Esses trabalhadores também estão satisfeitos, eles também querem melhora, também querem outras relações com o trabalho, mas, enfim, entra sindicato, entra outras relações ali, jogos de poder que sempre são coisas mais complexas. Mas, do caralho, assim, acho um filme recomendadíssimo, até pra outros fatores, assim, envelheceu super bem. É um filme que o CGI tá ótimo, a animação funciona. Acho que filmes dessa, tipo, se você pegar pra ver um Toy Story hoje, eu sinto de dizer, Toy Story é um pouco esquisito já hoje em dia, assim, não é tão bonito quanto você lembra. Mas Monstros S.A. eu acho que é muito bem feito ainda, o humor pra gente que é um pouco mais velho, e você já trabalhou na sua vida, eu acho que o humor dá uma retomada, vira um filme mais interessante de você assistir, sabendo que você tem que preencher papelada, sabendo que o seu colega vai sair depois com a secretária chama ele de zoiudinho da mamãe, essa é a minha frase preferida. Enfim, recomendadíssimo, me faz até pensar que talvez tem outras coisas da Pixar que tenham discussões mais amplas, assim, que a gente pode trazer, vou dar uma pensada nisso, e é isso, fiquem sempre sendo zoiudinho da mamãe aí, não mexam com nada radioativo aí, e eu vou deixar agora pro Frog e pro Vitor fecharem, assim, e sejam proletariados, é importante também. Eu acho que esse filme, eu lembrava que ele tinha essa pegada, mas, tipo, muito das discussões aleatórias da internet. Eu fiquei muito feliz em rever e ver que de fato se concretizou, que o burguês é de fato vilão, e é isso que o Terce falou, assim, você termina o filme com o vilão, né, que é o burguês saindo algemado, virando uma cooperativa e, né, como a gente falou, essas mudanças estruturais no trabalho, assim. Então, assim, é recomendadíssimo o filme. E só pra também a galera não ficar especulando muito da viabilidade disso, a gente tem experiências de situações muito similares, inclusive, de cooperativas no Brasil. Tem as cooperativas fakes, tá? Então, tomem cuidado também. Não é só porque é uma dita cooperativa que é válido ou que, enfim, não tem patrão, que não tem burguês. Mas tem um exemplo bastante histórico aqui na cidade de Sumaré, né, no município de São Paulo, que é a Flasco, que é uma experiência que literalmente os trabalhadores expulsaram a diretoria da fábrica e assumiram o controle da fábrica. Então, eu recomendo muito que quem se interessar pelo tema dê uma olhada na Flasco. Tem vários estudos, inclusive, na psicologia social sobre a Flasco. E, se eu não me engano, dá pra você visitar, até hoje, assim. Quem se interessar pelo assunto, fica à vontade pra ir pesquisar. E é isso, assim. Aí deixar pro Vitor fazer as considerações finais dele, porque, afinal, é psicólogo, né? O psicólogo espera até o fim pra jogar tudo na sua cara, então é isso, né? Essa relação com a criança, ela me pega no filme inteiro, inclusive. E é muito simbólico essa coisa da energia ser feita com a criança no início do filme e a energia ser feita com a criança no final do filme.
Então isso mostra também como tem enfim, a gente como marxista, um aparato ideológico para suportar a materialidade da forma como ela tá pela classe dominante, assim. Então, na medida em que muda a materialidade da coisa, também muda a relação ideológica que se tem com a criança. Então ela já não é mais tão temida, mas se faz com ela, e não é tirando dela a risada. A criança dá a risada, né? Inclusive é esse o verbo. Você faz uma virada no filme que, enfim, pra mim, né, psicólogo, e eu estou sempre pensando nisso, é uma questão com o outro, assim, de você ver o outro com uma certa similaridade. E que às vezes no trabalho é difícil de sustentar isso trabalhando. Então, se você tá numa empresa comum, padrão, é difícil você ver o seu colega que tá querendo te passar pra trás como o outro também, como um trabalhador. E fazer essa avaliação, ela pode pesar muito mais do que ajudar num primeiro momento, porque você vai falar assim, cara, essa pessoa tá sendo filha da puta, mas eu sei que o problema não é ela. Mas aí tu fica fazendo voltas e mais voltas e cuidado. Isso angustia. Então, tipo, é importante também entender essas contradições, assim, que se tem e que a gente lida com elas na medida em que a gente consegue lidar. E entender também, e é inclusive uma coisa que acontece muito na Sameca, é um primeiro contato em que a pessoa fica esperando que alguém da Sameca vai passar ela pra trás, sabe? Porque é a Sameca, porque, enfim, não, vem aqui, você vai ser bem cuidado, tem informações. Nossa, entre, você vai receber atendimentos também, você vai ter formações, você vai, enfim, tem um espaço de coletividade, você pode estudar junto com as pessoas, e o pessoal fica tipo, tá, e onde é que eu me ferro nessa brincadeira? E a gente fica, não, fica tranquilo, não vai ter nada. Só uma cotização comum, assim, mas também não vai ser nada demais, assim, não é nada de exploração, não é como se a gente fosse um plano de saúde tentando tirar todo o seu trabalho de você. Então, esse é um trabalho que é difícil também da gente, tendo uma experiência como a Sameca, de dar conta, assim. A pessoa tem que um pouco cair em si pra ela acreditar de fato na materialidade que ela tá sendo apresentada. E eu acho que esse é um respeito importante que a gente tem que entender. Acho que esse filme, se ele puder levar alguma coisa, que a gente possa pensar essa relação com a criança como essa questão da alteridade com o outro. A gente vê o outro e esperar dele, nossa, ele que é o culpado, ele que é o temeroso. Eu sou o monstro, mas a criança que é o grande terror, no fim das contas. E eu acho que essa diferença, ela é importante pra gente seguir a nossa vida. Afinal, se a gente desaliena do trabalho, a gente fica muito chateado. Inclusive, é muito comum com comunistas falar assim, eita, então quer dizer que esse trabalho que eu tô fazendo não vai dar em nada a não ser no lucro do patrão? Sim, querido. Sim, mas fique tranquilo porque tem mais coisa depois disso. Você pode montar com outras pessoas e virar um grande comunista e fazer uma organização do seu trabalho, ou então ter uma formação outra, política, ideológica. E acho que esse é um ponto importante, assim. Dentro de todas essas contradições, é importante que a gente também não esqueça e não perca a esperança, né? E a vontade de mudar isso. Porque às vezes a gente é promovido, mas ser promovido não necessariamente vai fazer com que as contradições acabem. Elas podem fazer você ter que demitir outra pessoa que não merece ser demitida, por exemplo. Então, essas posições difíceis, elas são frequentemente apresentadas para nós. E eu acho que a partir disso a gente tem que pensar bastante essa nossa relação conosco, com o outro, por que a gente tá fazendo o que tá fazendo, se é isso mesmo, se a pessoa que tá prejudicando a gente é a pessoa que paga as nossas contas, e se a pessoa que paga as nossas contas é o grande problema da questão também, se não é a burguesia enquanto classe e o patrão da sua empresa familiar de 6 funcionários talvez não tenha tanto poder assim, mas dentro da sua materialidade sim. Então é importante sempre, eu como psicólogo da Sameca, eu fui apresentado a uma questão que comunistas com consciência de classe sofrem muito, assim, sabe? Tipo, meu Deus do céu, estou com essa questão. Então, tipo, tá, pega essa questão e vamos destrinchar ela com uma certa temporalidade. Calma, você vai lidar com ela na medida em que você consegue. Mas sem deixar de se organizar, sem deixar de estudar, sem deixar de entender as questões de fato, para que ela não seja atravessada por um mero cansaço, uma mera angústia. E aí a angústia parada, ela vai te paralisar frequentemente. Então, a gente precisa usar essa nossa confusão da consciência de classe, das contradições que se apresentam, como, tá, então deixa eu ler aqui um texto do Lenin para ver o que fazer. Então, eu acho que esse é um ponto, assim. Pensar como é que a gente lida com a materialidade, como é que a gente lida com a alteridade, como é que a gente lida com as contradições que estão entre nós e entre os outros também. E eu acho que esse é o grande dilema que fica pra mim no Monstros S.A., que eu sempre falo que filme infantil é filme pra adulto chorar e criança sorrir.
Já foi longe demais, James. Ela está em casa agora. Deixa ela em paz, ouviu? Não dá mais. Ela viu muita coisa. Vocês dois viram. Isso não tem que acabar assim. Não tenho escolha. Os tempos mudaram. Assustar já não é o bastante. Mas sequestrar crianças? Eu sequestrarei 1000 crianças antes de deixar esta empresa acabar. E vou silenciar qualquer um que ficar na minha frente. Boa noite, mãe. O quê? O quê? Mas o que é? Eu não sei se vocês aí sacaram, mas eu peguei uma porção de falhas. Mas como é que... Como Vamos vocês... ver a parte que eu mais gosto outra vez, tá? Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros. E também acompanhe nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.